Muito boa noite para você que já sabe que a madrugada de sexta-feira é aqui, na tela da TV Com. E, gente, não é novidade para ninguém que os meus convidados e convidadas esbanjam beleza, simpatia e, é óbvio, muita sabedoria e empoderamento. E hoje eu converso com uma pessoa conectada nas redes sociais, nos momentos e também na atualidade. Muito boa noite, Renata Mota. Boa noite, Alicia. Prazer estar aqui. Renata, aqui no Papo que Empodera, né, como eu citei na introdução, tu é uma pessoa conectada nas redes sociais, conectada agora nas mídias, né, mas de primeiro momento a gente vai falar de empoderamento porque tu está no Papo que Empodera. Renata, o que significa ser uma pessoa empoderada pra ti? Pra mim, uma pessoa empoderada é uma pessoa original, uma pessoa que consegue transparecer toda a sua essência, consegue colocar toda a sua originalidade para fora. Perfeito. Eu acho que a gente fala muito aqui no Papo que Empodera que o empoderamento ele não liga nem um pouco, né, com a aparência, né, Renata? Que eu acho que as pessoas muito associam. E o termo mulher empoderada, homem, se usa mais pra mulher, né? A mulher ela é uma empoderada, surgiu agora, né? Não é um termo recente, não é um termo que é utilizado já há muito tempo, né? É um termo muito recente. Acredito que pelas dificuldades das mulheres de se diminuírem, de se sentirem em alguns momentos de dificuldade, e começarem a ter de forças, reunirem forças em alguns momentos e conseguir identificar as suas forças e se sentirem empoderadas, por mais que tenham dificuldades na vida em diversos aspectos, independente das suas situações, né? Então, acredito que todas as mulheres têm esse empoderamento. E tem que saber identificar. Exatamente, concordo em gênero e no meu grau com o que a Renata falou. Eu acho que toda mulher possui esse empoderamento. Mas calma, que agora eu quero que tu me cite, porque não chegamos ainda na entrevista, né, Renata? Isso aqui todo mundo que senta aqui fala, ainda não chegamos na entrevista. Eu quero que tu me cite 3 pessoas empoderadas no teu ponto de vista. Vou falar de ramos diferentes, tá? Lisiane Lemos, que é do meio da comunicação, que é cria daqui de Pelotas pro mundo. Thaís Araújo, que mulher negra, mãe, me inspira demais. E Maria Bethânia, que para mim é uma mulher muito potente, aquela que fala o que pensa, que é totalmente ligada na sua ancestralidade, nas suas raízes, que realmente valoriza tudo o que ela é e de onde ela vem. Perfeito. Sabe que ninguém tinha citado Thaís Araújo. E eu acho que Thaís Araújo é uma grande representante. Potência. E acho que é uma potência que a gente ainda vai falar ao longo da entrevista. Renata, tu é uma pessoa muito conectada nas redes sociais. E eu nem falo nas tuas próprias redes, né? Eu acho que o nicho que tu trabalha atualmente é um nicho totalmente conectado com as redes sociais. Mas eu quero te fazer uma pergunta, antes de entrar no teu ofício, como que tu enxerga hoje em dia, que a Renata é mãe, né, mãe do menino, tá entrando agora na adolescência, né, e não falando da maternidade, mas falando especificamente da internet. Como que tu enxerga a dependência, talvez, das pessoas hoje em dia em termos da rede social, né? Essa questão que tudo tem que ser postado, tudo precisa ser exposto, até onde tu acha saudável certas exposições, e aí vamos falar da maternidade já, porque tu está automaticamente preparando um adulto para o mundo, né? Como tudo na vida, a gente precisa desse equilíbrio, né? Então, tem que saber ponderar o que precisa ser postado. Então, eu trabalho com isso. Então, hoje as pessoas que trabalham comigo na agência, que escolheram divulgar a sua vida, né, desde de manhã, quando acordam, expor as suas vidas, e mesmo assim a gente tem muito cuidado com isso, com o que vai expor. Elas escolheram estar ali, escolheram expor,
mas a gente precisa ter realmente muito cuidado, né? E a gente cuida também do que essas pessoas estão divulgando nas suas redes. Nós, como assessoria dos influenciadores, agora a gente teve esse grande escândalo. Calma, né? calma, que nós chegamos aí. Tô entregando o jogo já. Pra quem não sabe agora, né, explicando pra você que está conectado conosco nesta madrugada de sexta-feira, hoje eu recebo Renata Mota. Renata Mota é sócia da agência de marketing Orbe. E agora a Renata vai falar e também, né, explicar o que ela estava querendo roubar as minhas pautas aqui, que eu não cheguei nesse momento. E, Renata, tu é sócia, né, dessa agência, é uma agência de publicidade, é uma agência que já tem, eu acho, um certo nome no mercado, tu vai falar quanto tempo ela está. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer é como surgiu esse convite, né, e como que tu encarou, porque é uma responsabilidade. Então, eu sou sócia da Orbe, né? E como sócia, eu sou diretora de comunidade e nesse papel eu auxilio os influenciadores, a conta dos influenciadores que são os nossos assessorados, né? Como que surgiu esse convite? Eu já tinha trabalhado alguns anos atrás com 2 dos sócios da Orbe na agência deles, porém eu trabalhava atuava como RH da empresa. Cuidava muito bem dos funcionários, foi muito boa a experiência, saí por outra oportunidade que surgiu e quando eles sentiram a necessidade, eles já têm uma agência que é a área de gestão de marcas, que cuida trabalha com marketing e branding, e aí começaram a ver a necessidade do marketing de influência, conseguiram ver que tinha um negócio ali. Porém, eles, nossa, como que a gente vai fazer isso? Precisamos de mais pessoas para nos auxiliar nesse negócio. E aí, a gente precisa de alguém que também cuide desse lado humano. E aí, eu apareci, é a Renata, vamos trazer a Renata de volta, porque como eu já tinha noção também na área de marketing e de relacionamento também, a Renata é a pessoa certa, porque eu tinha que fazer essa intermediação, tanto do lado dos influenciadores, tanto para o lado comercial e para o lado do marketing. E aí nasceu a Orbe, eles me convidaram para ser sócia, para encarar esse desafio. Te interrompendo, vou te fazer algumas perguntas no meio disso. Quanto tempo a Orbe existe? A Orbe é 3 anos. Aqui em Pelotas ou já era em outro, tinha uma filial em outro local, veio para cá, como é que... Aqui em Pelotas. Aqui em Pelotas há 3 anos. Perfeito. Então, a Orbe é uma agência de marketing onde ela assessora influenciadores. Isso. E aí, vamos explicar aqui, né? Porque eu acho que hoje em dia, até é bom tocar nesse assunto contigo, porque eu acho que hoje em dia, o meu primeiro convidado aqui, para quem está chegando agora, nos acompanhando, essa nova modalidade do Papo que Empodera na tela da TV Com, o meu primeiro convidado foi Thiago Rodrigues, né, um advogado, sim. E a gente citou muito a questão do... Citamos muito não, falamos, né, sobre a questão que a internet vende muito para o público jovem, né? A Renata é mãe do Luiz Otávio, que tem 11 anos, e o público acha às vezes que as coisas são fáceis, né? Que, pra que eu vou estudar? O MC tal não, já tem tantos anos, já é rico. A MC fulana já tem carro, Porsche, isso e aquilo, né? Então, como que um influenciador pode ser selecionado ou convidado a ser assessorado pela Orbe? São uma série de critérios, né, que a gente avalia para que a gente consiga assessorar esse influenciador. Então, eu acho que é um trabalho, tem que ser bom para os 2 lados. Então, ele vai conhecer a política da nossa empresa, da nossa agência, e a gente vai querer conhecer ele também, o método como ele gosta de trabalhar. Uma parceria, então, na realidade. É uma parceria. No assunto aquele que tu me cortou, por exemplo, uma pessoa que queira trabalhar, um influenciador que queira trabalhar com algumas coisas ilícitas, que a gente entenda que vá prejudicar o público, não é interessante, né? Porque
vai ser o nome da nossa agência, vai prejudicar o influenciador. E o nosso papel é auxiliar esse influenciador a crescer a rede dele. Né? Então, como assessoria, a gente aconselha os nossos influenciadores a fazer as melhores coisas, né? A trabalhar com ética e com segurança. Tá, e a agência Orbe, hoje assessora quantas pessoas? Hoje nós temos 14 assessorados diretos, mas nós também trabalhamos com curadoria de creators. Ultimamente a gente fez uma loja de varejo, nos procurou para fazer uma assessoria. Nós precisamos de 20 influenciadores, assim. Não temos no casting, mas a gente fez a seleção. E aí depois eles abriram mais uma filial em outra cidade. E nos contrataram também para fazer essa curadoria para Bagé, para fazer a mesma inauguração. E aí a gente fez também essa assessoria. Então, a gente trabalha nesses dois formatos, tanto com os nossos diretos quanto com curadoria também. Renata, e para quem está nos assistindo em casa, não sei se tu pode divulgar, mas eu quero que tu fale onde se localiza, aqui na cidade de Pelotas, a agência Orbe. A Orbe fica na rua Santos Dumont, número 152. Quem quiser ir lá nos visitar, tomar um cafezinho, vai ser um enorme prazer. Todo mundo que vai lá e conhece a agência se encanta. É um lugar incrível. E é uma coisa nova aqui em Pelotas. Tu sabe me dizer se existe outra agência nesse nicho, assim, de marketing, coisa, aqui em Pelotas, ou a Orbe é a primeira? A Orbe é a primeira, mas eu sei que tem uma outra agência também. Já participamos de um papo, já todos juntos. Mas a Orbe foi a primeira aqui em Pelotas. Que bacana, porque a gente vê muito, né? Às vezes a gente sabe disso, mas a gente escuta sempre reforços, né? Que, pra crescer precisa sair de Pelotas. Não, tu vai pra outra cidade, porque aqui é uma cidade pequena, não tem oportunidades. E eu acho que é muito... Não digo nem potente, eu acho que é muito bacana, né, a gente ter esse tipo de empreendimento, né, e de ações, né, que vocês movem aqui em Pelotas, porque movimenta, né, movimenta pra nós, movimenta pra mim também, que estou chegando agora na área da comunicação, movimenta pra tela da TV Com também, que trabalhamos com comunicação, jornalismo, enfim, e querendo ou não, o influencer é uma pessoa que trabalha com mídias, né, então é muito bacana, parabéns pra vocês, né, e desejo sucesso e vida longa pra agência. Renata, tu é mãe do Luiz Otávio, né? Luiz Otávio tem 11 anos e eu ainda quero falar de maternidade, mas pegando o gancho da Orbe, acho que o Luiz Otávio vem aí, hein? Luiz Otávio gosta da coisa. O Luiz Otávio gosta de falar. Você que está aí nos acompanhando nessa madrugada de sexta-feira, que já conhece a Renata Mota, que já acompanha a Renata Mota nas redes sociais, sabe do que eu tô falando. Luiz Otávio gosta da exposição, Luiz Otávio gosta. Como que tu já enxerga isso, assim? É uma coisa que tu... Não digo nem, ser assessorado pela agência. Eu digo como que tu enxerga assim, acho que meu filho vai... Ou, eu não queria, porque eu queria que ele se formasse, que eu queria que ele pensasse nisso. Como que tu encara, assim, tu já pensa nesse tipo de coisa? Eu penso. E aí eu levo de forma muito natural, né? Porque ele é criança, então um dia ele quer ser cozinheiro, outro dia ele quer ser jogador de futebol, outro dia ele quer ser youtuber. Então, agora ele é artista, né? É um grande artista, tá aí com um espetáculo, com o Grupo TOL aí viajando todo o país. Semana que vem vai pra Brasília, vai passar uma semana em Brasília. Então... Orbe vem aí. E o caçula vem aí. Não tem o caçula vem aí. Não vai acontecer, não tem. Não, e às vezes ele cobra mesmo. Final de ano teve a festa da Orbe, a gente fez uns brindes personalizados e ele, onde é que tá o meu brinde? Porque eu faço parte da Orbe. Então ele acha que ele faz parte mesmo. Eu levo de forma muito natural. Às vezes ele diz, mãe, eu quero gravar um conteúdo. E ele grava. E ele grava conteúdos muito interessantes. Ele gosta muito de futebol. Então, ele tem ali o Instagram dele, que eu monitoro. E ele gravou 2 conteúdos assim, total, roteiro dele, gravação dele, captação, imagem, edição dele, falando sobre racismo. Fantástico. Fantástico, maravilhoso.
ficou só entre a rede dele ali, não alcançou muitas pessoas, mas ficou muito bom e muito orgânico. Eu deixei para ele se expressar mesmo, porque eu acho muito importante ele se expressar. E bom ressaltar, não te interrompendo, mas só te complementando, que ele é uma criança, né? Eu acho Exatamente. Acho que nem se deve botar cobrança de números em cima dele, não. Eu acho que ele é natural dele, é orgânico dele, sabe? E as crianças são muito expressivas no sentido que a gente repara o que uma criança vai ser quando é pequena, né? Então eu acho que números, resultados, em si aí vem, gente, não é? Ele fez realmente pra se expressar, pra expressar o sentimento dele ali naquela situação. E eu achei muito lindo, muito interessante. E deixei ele fazer aquilo como criança, né? Como criança e do jeito dele, da maneira dele. O vídeo ficou assim, iluminação, enquadramento, nada. Mas aquele ali é o vídeo do Luiz Otávio. Se daqui a pouco ele tiver eu ver que ele tem uma vontade maior realmente de criar conteúdo, a gente vai auxiliando. Eu acho que automaticamente tu vai, não tem como, né? Tu ter o teu filho em casa, o amor da tua vida em casa querendo. É orgânico, é normal. Mas eu acho que tu não vai impulsionar, tu não vai forçar, tu vai deixar por ele. Eu deixo ao natural. Exatamente. Porque um pouco ele quer, daqui a pouco ele não quer. Então eu deixo ele fazer da maneira como ele quer. E a gente, quando é criança, a gente quer tudo, né? A gente quer ser médico, a gente quer tudo, a gente quer ser veterinária, a gente nem sabe. Exato. Mas na realidade o Luiz Otávio já não é tão criança assim, né? Porque 11 anos hoje em dia eles já estão, né? Renata, e pegando esse gancho, assim, não só da empresa Orbe, mas da era internet e da era influencer, que é uma era que agora tu lida, né? Isso. Como que vocês lidam com o ego? A gente sabe que isso é uma coisa que faz parte de todo ser humano, não é do influencer, não é do... Isso faz parte da faxineira, do cuidador de carro, todo mundo tem ego, gente. Alguns aflora mais, outros aflora menos. E como que tu lida com essa... Como que vocês talvez lidam, ou tu ali, agora que tu tem que ter um jogo de cintura, relacionado a isso? Porque às vezes a gente sabe que tem até o ditado que diz, né? Sobe muito, a queda é grande, precisa ter, mas tem que ser à medida do possível, e afins. A gente já teve várias situações, assim, já passaram alguns influenciadores na agência que chegou um momento que eles, olha, não é isso que eu quero, né? E tá tudo bem. Hoje a gente tá com um time muito legal, a gente tenta fomentar entre os nossos influenciadores o senso de comunidade. Nós somos uma comunidade criativa. E lá, um ajuda o outro. Então, daqui a pouco eu tô com uma dificuldade em edição. E aí, a fulana tá conseguindo fazer melhor do que eu. E o meu vídeo deu uma queda no engajamento. Mas a fulana tá com um engajamento legal. Como é que ela tá fazendo? Nós temos essa troca, ou daqui a pouco também, que acontece muito. Uma influenciadora tem um trabalho já... consolidado? Não. Ela tem um trabalho com uma empresa de um nicho. E aí uma empresa do mesmo nicho procura. Ela não pode fazer aquele trabalho. A gente passa para outra, né? Olha, essa influenciadora não tá podendo fazer, porque ela já faz com uma empresa do mesmo nicho, aí vai, né, ferir a relação com essa empresa, então eu estou passando para, né, te interessa fazer com a influenciadora tal? O público, claro, a gente sempre tem que cruzar os dados para ver se é do mesmo interesse, né? Não posso passar para um público totalmente diferente, né? E então eles têm essa consciência de que a gente vai fazer isso, né? Mas quando o influenciador, não, eu não quero que o cliente que me procurou, eu não quero que passe para fulano, para ciclano. Aí, infelizmente, não serve para trabalhar na nossa comunidade. Sim. Tá, e Renata, é uma assessoria nível assim que tudo que os influenciadores que são assessorados por vocês tem que passar para vocês. Uma exposição, vou te dar um exemplo. Né? Eu agora estou na área da comunicação, eu faço o convite para uma pessoa que é assessorada por vocês. Vocês precisam dar autorização. Sim, como é que a gente faz? A gente deixa o influenciador livre, mas nós fazemos como se fosse um aconselhamento pro influenciador. É bom, não tá? Não vamos limitar eles a fazer determinados trabalhos, mas a gente vai aconselhar eles da melhor forma possível, porque nós já temos a experiência, né? Então, nós profissionalizamos o trabalho dos influenciadores. Por que o nosso trabalho existe? O influenciador, muitas vezes, ele não se entende como empresa. Ele não sabe precificar o trabalho dele,
ele não sabe como montar um briefing, como fazer uma reunião com o cliente para poder entender o objetivo que o cliente precisa atingir. Então, nós fazemos essa intermediação por ele, né? E muitas vezes o cliente faz solicitações que não tem cabimento. Então, a gente, né, consegue passar esse filtro ali, mas não podamos eles também, não somos radicais, assim, dizer, não vamos fazer, ou a gente que manda na tua conta. Não, até porque o trabalho que eles já fazem na conta deles, antes de chegar na Orbe, antes de ser assessorados pela Orbe, é um trabalho que já está dando certo. Quando eles chegam na Orbe, é porque já está dando certo. Então, nós não mexemos muito naquilo que dá certo. A gente dá aquela lapidada para melhorar, né? Então, nada de podar ou de mudar muito aquilo. É melhorar para que a gente consiga alavancar os resultados, tanto do influenciador quanto das marcas que procuram ele. Para aquilo crescer, no caso. Exato. Perfeito. Não, até agora, ouvindo a tua resposta, eu observei esses dias nas redes, né, que vocês estavam tudo numa reunidas, né, acho que fazendo uma confraternização. Isso. Até me faltou a palavra. E o ambiente é sempre assim, amistoso, legal, bacana, Exato. descontraído. E as meninas, no caso é uma agência, tem homens também assessorados? Não. Influência? Temos Tá. os meninos. E aí o pessoal tá sempre por ali, ou o pessoal tem, claro, as pessoas podem ter os seus outros ofícios, né? Mas quando pode, tá por ali com vocês, disponível pela agência. Essa confraternização, a gente fez uma reunião, porque a gente queria fazer um alinhamento sobre um trabalho que nós vamos fazer em breve. E aí deu aquela vontade, gurias, vamos se reunir, vamos fazer um churrasco. E aí já temos alguns parceiros, e aí juntou a mulherada, a criança, e fomos fazer o churrasco. Mas tem os meninos também. E também a nossa agência é aberta. Então, daqui a pouco, olha, eu preciso gravar e eu quero utilizar o espaço da agência. Ou, do nada, chega um influenciador lá com seu computador, vim pra cá trabalhar hoje, senta com seu computador, com seu notebook, ou só vim tomar um café, senta com a gente, vim trocar uma ideia. Renata, preciso conversar contigo, preciso trocar uma ideia, tô com um problema. A agência é a casa deles, é o escritório deles também. Então, eles chegam a hora que querem e tá tudo certo. É isso, muito bacana. Você que nos acompanha aqui na tela da TV Com já pegou muitas dicas para quem sabe ser um influenciador ou uma influenciadora, ou também para influenciar da sua forma os seus seguidores. Não é isso, Renata? É isso aí. E antes de passar para o próximo nicho com a Renata, que a Renata é uma pessoa também, né, que na verdade a Renata é uma convidada, mas a Renata já é uma amiga também de longa data, né, e algumas coisas da vida da Renata eu já sei, assim, entre aspas, né, e tu é uma pessoa que tu lida... Não digo que tu lide diretamente, mas tu já trabalhou um pouco com saúde mental, né? Já. Com questões, assim, da área da saúde mental, com óleos essenciais, né? Questões, assim, pro nosso bem-estar interno, né? E eu quero que tu fale, ou melhor, vamos para um rápido intervalo e na volta tu vai falar, mas já vou deixar a pergunta aqui para deixar você que está em casa curioso para voltar e nos assistir. Qual o impacto, né, que tu acha porque a gente vê, na realidade, a saúde mental hoje em dia, não como um descaso, mas eu acho que a nossa cabeça, né, o motor do nosso corpo é o cérebro, é a cabeça, né? Se não tá bem, a gente não consegue fazer. A gente pode ter 89 talento, né, 89 bagagem, né, a gente pode ter coisas que a gente faz há anos, enfim, mas se a gente não está bem, não vai, né? E eu quero te deixar pensando, o que tu acha como que as pessoas devem encarar, né, a saúde mental e o alerta, né, aonde e quando a gente precisa de ajuda, certo? Mas antes de ir para os intervalos, eu quero mandar um beijo para os nossos apoiadores aqui do Papo que Empodera. A Conveniência Ávila, que se junta a nós agora para empoderar pessoas e alavancar o sucesso de todos os nossos convidados. Sabecor, decorações de festas e também a loja Coisa Mais Linda, que está me vestindo durante essas noites aqui na tela da TV Com. Pegaram a pergunta? A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com Renata Mota aqui no Papo que Empodera.
de mais um intervalo do nosso Papo que Empodera. Hoje recebendo aqui na tela da TV Com, Renata Mota, diretora criativa, uma pessoa que lida muito com o influencer e com a rede social. Mas, para você que está chegando agora aqui na tela da TV Com, a pergunta que eu fiz para deixar quem já estava nos acompanhando foi sobre saúde mental e também, né, respondendo vocês que estão chegando agora, a Renata já trabalhou e já lidou com um pouco, né, da saúde mental e também nos benefícios, né, para melhorar a saúde da gente que, né, precisamos cuidar muito da nossa mente, da nossa cabeça. E Renata, a pergunta que eu te fiz, reformulando para quem chega agora, nessa madrugada de sexta-feira, aqui na tela da TV Com, foi como que tu acha que a gente precisa ver, né, e notar o alerta da nossa saúde mental, que é uma coisa muito importante, né? Eu frisando novamente que a Renata já trabalhou com óleos essenciais, coisas assim, até talvez superficiais, mas que ajudam, né, a nossa cabeça, o nosso bem-estar, a gente estar relaxado, a gente dormir bem e afins. E eu quero que tu fale um pouco sobre esse nicho tão importante. Eu sou reikiana há mais de 20 anos, né? E na época eu, né, me interessei pela técnica e apliquei durante um período, depois parei. Quando eu tive o Luiz Otávio, depois de um período, eu senti a necessidade dele e retornei a aplicar a técnica do Reiki. E aí comecei a trabalhar com outras terapias integrativas, sistêmicas, uso de óleos essenciais também, barras de Axis, e fiz um curso de terapia integrativa sistêmica aprofundada. E aí tu fez uma observação interessante no outro bloco, que é quando a nossa cabeça não está bem, nada fica bem. E isso é uma grande verdade. Inclusive, às vezes a gente tem algum problema e tenta colocar a sujeira para baixo do tapete, né? E isso acaba refletindo no corpo. Então, às vezes, na cabeça, não é nada. É só uma coisinha. E é importante falar, tu vai seguir, óbvio, que às vezes a gente não tem tempo para cuidar da saúde mental, né? Porque a gente às vezes fala de pessoas que têm uma carga horária ok, né? Que às vezes tem filhos, mas tem babá, né? X e outras coisas que também não vamos entrar nessas questões. Mas eu tô falando também de pessoas, né, baixa renda, que precisam chegar em casa, fazer a janta para os seus filhos, atender maridos, que às vezes maridos não dão, né, a devida ajuda, né, não são responsáveis nesse sentido, de ver que a mulher está sobrecarregada, né, e às vezes acontece muito isso, né, e às vezes não é nem culpa da pessoa, a pessoa não tem esse tempo. Não tem. Eu passei por um trauma, eu preciso me calar e tocar, porque amanhã eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, porque eu tenho que dar banho às crianças, porque X, Y, Z. Vale a pena frisar muito isso. Sim, a pessoa só vai seguindo a vida, o problema tá ali, ela vai fazendo uma coisa e outra, né, acorda às 6 horas da manhã e vai, leva o filho pra escola e o problema tá ali. Daqui a pouco, começa a refletir, uma dor nas costas, né, ou algum problema, um ciático, e aí quando vê é um problema muito grande que faz a pessoa realmente parar. Eu já vi muito desses casos de pessoas que acabam parando por um problema físico, que o grande trauma foi emocional, né, que ocasionou o problema físico que fez a pessoa parar. Agora eu vou te fazer parar para te poder te tratar, de fato. Então, é bem importante, no mínimo sinal assim, de esgotamento, a pessoa procurar algum tipo de ajuda. E aí tem diversos tipos de ajuda que se pode procurar, né? Eu trabalhava com Reiki, com terapia integrativa. Isso não é uma terapia integrativa porque ela se integra a outras, né? Antigamente se chamava de alternativa e as pessoas confundiam também, tipo, não vou no psicólogo porque eu tô fazendo Reiki. Não, eu atendia muitas crianças, eu tinha um espaço ali no Fragato, eu atendia muitas crianças e era fantástico, assim, eu recebia feedback dos psicólogos, das crianças que estavam fazendo o tratamento, o quanto foi importante quando elas começaram a ingressar no Reiki também, né, porque aquilo complementou, potencializou a terapia que elas estavam fazendo.
muitas vezes os pais não têm condição realmente de seguir esse tipo de tratamento. Mas tem vários programas que existem que dão alguma condição de fazer o tratamento. Hoje em dia, até falando de rede social, existe muito programa online que facilita, né? Que é super acessível, super barato de fazer terapia. Então, é muito importante cuidar da cabeça. E Renata, explicando, né, para quem nos acompanha nesta madrugada de sexta-feira, aqui na tela da TV Com, Renata, o que seria o Reiki, né? Até onde tu pode falar, óbvio, né? Essa aplicação, né? Tu disse que tu foi reikiana há um tempo, aplicava, enfim. O que seria essa aplicação para quem está chegando agora ou para quem está conectado desde o início da entrevista e não sabe, né, dessa modalidade que cuida do nosso interno, né? O Reiki é uma técnica de imposição de mãos. Não é uma religião, muitas pessoas confundem também com religião. Não é uma religião. E a pessoa que escolhe ser reikiana, ela é utilizada como um canal do universo e aí, através do meu canal, passa uma energia que vai equilibrar a pessoa em qual eu estou aplicando o Reiki, né? E aí existem pontos energéticos que são os chakras. Cada chakra comanda uma parte do ser da pessoa, do corpo físico, espiritual, mental. E aí, tendo o equilíbrio desses chakras, a pessoa entra em equilíbrio. E eu uso muito isso, né? Não desalinho os meus chakras. É o meu lema lá na agência mesmo. As pessoas, no meu bolo de aniversário, não desalinho os meus chakras. Eu vivo falando isso para as pessoas. E eu falava muito isso nos atendimentos também, porque a pessoa chegava lá para fazer um reiki, óleo essencial, todo um clima, um mantra, uma conversa. E aí a pessoa sai de lá virada num cão, né? Já chega na sinaleira, buzinando, digo, não, só um pouquinho, né? Eu vou te alinhar e tu vai sair pra rua já te desalinhando. Então, é muito importante que as pessoas tenham um entendimento do que realmente elas estão buscando, né? Então, não adianta eu te ajudar a te alinhar e tu te desalinhar. O Reiki, ele não tem a ver... Ele tem a ver um pouco com o espiritismo? Não. Não, é um canal totalmente diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso. Perfeito. E aí essa aplicação, na realidade, é individual. Não existe assim como um exemplo, né? No centro espírita, tu vai ao centro espírita, são várias pessoas aplicando. Não, no caso, tu atendia a domicílio, na tua casa, enfim, uma coisa... Eu tinha um espaço ali no Fragata só para atendimento. Só pra isso. Mas também pode ser aplicado na casa da pessoa, se necessário. Pode ser aplicado à distância, né? Através de uma mentalização. E hoje tu não trabalha mais com isso, e não digo nem com Reiki, também com os óleos essenciais, essas coisas também não. Não consigo mais, não, né? Esse tempo, a hora me roda. Não consigo mais, porém, todavia, entretanto... Ainda tem muitas pessoas que me procuram. Sim. E aí, às vezes, eu dou um jeito. Sim. E ainda atendo. É maravilhoso, porque eu me equilibro quando eu faço esse atendimento, eu também entro em equilíbrio. Então, é muito bom pra mim. Eu não consigo ter o compromisso de, eu vou abrir uma agenda de atendimento, né? Mas eu... E, Renata, agora a última pergunta, antes de nós passarmos para o próximo tema do nosso bate-papo. Quanto tempo demora mais ou menos a aplicação? Ela não tem um tempo certo, porque no momento da aplicação é muito incrível, assim, as mãos começam a esquentar e esfriar, e esse esquenta e esfria das mãos é o tempo mais ou menos que a gente precisa ficar energizando cada chakra. Dura mais ou menos de 30 a 40 minutos, mas pode ser mais, pode ser menos. Depende muito do que o teu corpo necessita. Mas é mais ou menos 30 a 40 minutos. Mas também pode ser 1 hora, pode ser... Perfeito. Muito bacana. E também já explica para você que está em casa, conectado conosco nessa madrugada de sexta-feira, né, como é e a importância de cuidarmos da nossa mente. Renata, tu é uma mulher, né, podemos falar que bem sucedida na tua área, que hoje tu comanda, que é o teu ofício, e a gente fala muito sobre o poder, né, de mulheres negras,
E também falamos muito sobre mulheres negras estar em destaque, estar em nichos onde elas sejam protagonistas, né? Tanto que tu citou uma pessoa aqui que até me fugiu assim, em outras entrevistas, que é a Thaís Araújo, né, que com certeza é uma referência, e eu gosto muito, inclusive, de uma coisa que a Thaís fala, que é o que eu sempre falo relacionado quando alguém me fala, porque tu é uma mulher trans e tá num papel de destaque, eu sempre falo que venham mais, né? E que eu seja, óbvio que eu não sou uma de várias, eu sou a terceira, quarta, quinta, né? Infelizmente são poucas, mas assim, que venha, que eu possa falar que eu sou a 20ª, que eu sou a 30ª, sabe? Porque é isso realmente que eu quero, porque ninguém é absoluto de nada, ninguém ocupa espaço de ninguém de nada, né? E eu te dou a mão, tu me ajuda a brilhar ali, eu te puxo, tu me, né? E é isso. Então eu quero que tu fale um pouquinho sobre o poder, né, de mulheres pretas em situações protagonistas e como que tu talvez te enxerga, né? A Renata Mota de hoje, né, ali que está na gestão de uma empresa, lidando com influências não só negras, mas brancas também, mas está numa situação de comando, né? Era esse o teu propósito quando tu via mulheres negras sempre em situações de não tão protagonistas assim? Era esse o meu propósito. E sabe que eu demorei muito para chegar nesse lugar. E são altos e baixos, né? São várias empresas que eu passei. Infelizmente, muitas vezes o racismo ele não é falado, mas ele tá ali nos olhares, né? Eu já passei por empresas onde eu já exerci cargos de liderança e que as pessoas disseram, ela é a líder. E tinha outra pessoa branca do meu lado. Não, é aquela menina ali, por exemplo, de blusa rosa. E elas especificando. E eles iam na de blusa branca. Parece que não acreditando que, né? Às vezes acredito, mas é pra se desfazer mesmo de ti. Exatamente. Ou às vezes era eu e um menino. É aquela menina ali, sabe? Eu trabalhei numa empresa, num RH, e aí o pessoal ia muito entregar currículo. Pra quem entrega o currículo? Pra aquela moça ali. Tava eu e um menino. Entregavam pro menino. Gente, é a moça. Então, era incrível. Então, eu demorei muito pra chegar, assim, onde eu cheguei. E eu digo muito para as pessoas que a gente trabalha pra gente, né? Eu sempre fui muito dedicada ao meu trabalho, eu sempre fui muito profissional em todos os lugares que eu passei e me orgulho muito disso, sempre fui muito, muito dedicada. E aí fui colhendo os frutos, né? Chegou a minha vez. Quando eu tive, inclusive, a minha sala de atendimento ali, de terapia integrativa, é muito difícil empreender sozinha, né? Porque empreender sozinha, tu é o marketing, tu é o atendimento, tu é a secretária, tu é o financeiro. É bem difícil, por mais que fosse um trabalho que me realizasse muito, era bem difícil, né? E quando eu recebi o convite dos meus sócios, que já tem uma experiência, que são gigantes, assim, já na área de marketing, eles já têm mais de 13 anos na área do marketing aqui em Pelotas, são sócios de outras 3 empresas, 4, já estou até perdida de todas as empresas que eles têm, esses meninos. Desculpa, são 2 homens. Os que me convidaram são 2 homens, o André Salvador e o Gabriel Silva. E aí depois vem integrar a nossa equipe a Muriel Aldrigue, que também é influenciadora, e o Eduardo Ortiz. Então somos 5 sócios hoje, nossa equipe maravilhosa. Mas quem me convidou para criar a Orb foi o André e o Gabriel. E foi um prazer enorme, assim, e é muito legal porque cada um tem a sua habilidade e é muito mais fácil, por mais que, como toda empresa, às vezes a gente tem os nossos perrengues, é muito mais fácil empreender junto, né? E eu sou a única negra, né, da equipe, da diretoria. Temos influenciadores negros, mas na diretoria eu sou a única negra. E me dá muito orgulho, e eles me escolheram
por conhecer o meu trabalho e por confiar em mim, por já ter trabalhado comigo, por confiar em mim, na minha pessoa, por conhecer a minha essência. E isso para mim é muito valioso, isso é muito grandioso. Eu acho que, não te interrompendo, mas só complementando e agora qualquer coisa tu segue, eu acho que tu é uma pessoa, até agora te observando falar, mas retorno a dizer, a convidada de hoje, dessa madrugada de sexta-feira, para você que está chegando agora na tela da TV Com, é Renata Mota, que é uma pessoa que já é um pouco conhecida desta apresentadora que vos fala. E, Renata, eu acho que para lidar com pessoas, eu acho que, falando sobre isso também com o Thiago Rodrigues, né, que foi o primeiro convidado, eu acho que todas as profissões lidam com pessoas, isso é fato. Não tem como, todo mundo é pessoa, né, não tem como não lidar. Mas eu acho que tem algumas profissões que lidam diretamente, né. E eu acho que tu é uma pessoa que, tirando a proximidade, tirando assim, eu acho que tu é uma pessoa calma, uma pessoa serena. E eu acho que é bom para lidar com pessoas, sabe? Tu me passa uma imagem de que, deu uma confusão, deu uma coisa. A imagem que tu me passa é, gente, agora eu não consigo. Eu preciso chegar, me alinhar e amanhã eu dou a resposta. Sim. Sabe? Porque agora eu vou dar a resposta estressada, eu vou dar uma opinião errada e eu não quero dar. E eu acho que, né? E Sim. eu acho que os veículos, né? Os setores, os empreendimentos precisam desse tipo de pessoas, sabe? Porque o que falta muito hoje em dia é empatia, é paciência, é tolerância e, infelizmente, esse tipo de coisa é crucial para lidar com outras pessoas, né? Então, eu acho que as pessoas que te escolheram, né, e não falando como uma pessoa que te conhece, uma pessoa assim, mas falando como uma apresentadora, uma pessoa profissional que está aqui te chamando, eu acho que tu é extremamente qualificada para trabalhar nesse nicho Sim. que te foi escolhido, porque tu tem essa sensibilidade, sabe? Essa empatia de saber quando eu preciso pausar e amanhã a gente conversa, porque hoje não vai ser legal e é isso, né? É importante. E trabalhando no meio do marketing de influência, os influenciadores também, além de a gente precisa entender do ramo, assim, precisa entender do meio, do marketing, mas a gente está lidando com pessoas e eles sofrem uma pressão muito grande também do público, porque as pessoas tratam eles como se conhecessem, né? Como se fossem muito íntimos. Então, às vezes, as pessoas até exageram, são invasivas. E nem sempre eles estão num dia bom. Então, eu também preciso ser essa pessoa que vai acolher eles, que vai dizer, não, tá tudo bem, hoje é um dia que não tá tudo 100%, amanhã vai tá tudo certo e vamos seguir. Porque é um meio em que, se não tiver, assim, essa assessoria, eles ficam sozinhos, né? Eles estão no meio de uma multidão que é a internet, mas estão sozinhos. Então, eles precisam ter esse suporte. Renata, e fazer psicologia nunca passou pela tua cabeça? Já, e muitas pessoas já Combina muito contigo, eu acho. Muitas pessoas já me hora me agradeceria ter uma sócia e uma psicóloga. Não, olha, eu já fiz de tudo. Inclusive, tu estava falando dos BOs. Eu sou especialista em BO, né? Eu já trabalhei numa empresa onde eu atendia o Reclame Aqui e ganhei o prêmio RA1000, né, onde 99,9% das reclamações do Reclame Aqui tinham a satisfação, né, selo Renata Mota, né, ai meu Deus do céu, não sei o que, eu odeio essa empresa, agora eu amo, Renata, gratidão por resolver o meu problema. Tu é a parte boa desse rolê? Eu sou a parte boa do rolê, porque tudo como tu falou, é o relacionamento, é a conversa, é entender e solucionar. E saber escutar também, saber né? Escutar. Que as pessoas hoje em dia, eu acho que até, eu falo muito isso, assim, com algumas pessoas próximas a mim, com algumas pessoas amigas, que querendo ou não, todo mundo é difícil em algum ponto, né? Eu acho que, Renata é serena e coisa, mas tem ali um ponto que pega no calcanhar da Renata que alguma coisa... Todo mundo é sombra e luz. Alguma coisa na Renata é irredutível. Alguém tem que bater cabeça pra tirar dela alguma coisa. Mas eu acho que existe jeito, sabe? Eu acho que às vezes o que falta nas pessoas é o que eu falei, sensibilidade, essas questões. E pra fazer uma crítica também, né? Eu acho que
às vezes, a gente tem que saber lidar. Com a fulana eu preciso primeiro elogiar e coisa e tal, depois eu vou chamar num canto e vou fazer a crítica. Não, com o ciclano eu já sei que eu preciso falar ali a verdade, que com ele funciona bem. E eu acho que é essa sensibilidade, né? Por isso que eu até citei a psicologia, porque eu acho que combina muito contigo, né? E te escutando falar, a gente também, acho que o pessoal que está em casa vai ter um pouco essa certeza. Eu sou um pouco psicóloga já, né? Mesmo sem o diploma. E como que tu enxerga, né? Porque a pergunta foi uma e a gente vai, né, introduzindo outras coisas. Como que tu enxerga o avanço de mulheres pretas no poder hoje? Tu acha que ainda falta muito? Tu acha que já temos um número bom? Tu acha que a acolha, né, e a recepção, como tu citou, eu trabalho numa empresa onde eu sou sócia, eu sou a única negra, mas tu acha que a recepção está calorosa, está vibrante? Eu até te cito um exemplo, né? Que a maior emissora do Brasil é a TV Globo. E hoje a gente vê a carga horária de novelas extremamente com protagonistas negras, né? E a gente acha isso sempre muito bacana, porque é isso que a gente quer, né? Exatamente. E eu acho que até no meu ponto de vista, é uma visão minha, eu acho que nem precisa essa coisa, né? Que agora parece que eles estão querendo embutir, todos os horários tem. Eu acho que é ser rotina, não ser um destaque. Eu não preciso dar parabéns para a Renata porque ela é protagonista de uma novela. Porque pra mim é normal a Renata ser protagonista de uma novela, porque a Renata é igual. Porque a Renata pra mim é igual a Paola, que tá aqui do meu lado, uma exposição, interesse, e que é uma atriz também, né? Então eu acho que às vezes é um exagero, né, pra querer mostrar serviço, né? Então como que tu enxerga esse avanço? Pra ti ainda estamos caminhando devagar, ainda está bom, enfim, a palavra é tua. Estamos caminhando, mas eu acho que ainda tem muitos lugares, muitos nichos onde se precisa de muita representatividade negra, né? E é preciso também muito que a gente se acolha, porque eu entendo, e eu já fui essa pessoa em que eu vou me colocar, eu vou levantar a mão, mas eu acho que não, né? Eu vou ficar aqui no meu cantinho. E é tão legal quando vem uma pessoa e diz, não, vamos lá, vai dar certo, pô, que bom, que trabalho legal esse que tu tá fazendo, né? Então é muito importante também o acolhimento, né? E a recepção. E a recepção, muito importante. Mas tem vários outros lugares, outros nichos, outros papéis. É um assunto complexo, né? É um assunto que... Política mesmo é um que eu acho que tá precisando de muito mais mulheres negras para nos representar. Eu, então, se for falar do meu setor, então aí a TV Com vai me expulsar, porque o assunto é extremamente complexo, não é? Assim. E agora, você que está em casa, ligadinho conosco, no Papo que Empodera, aqui na tela da TV Com, que hoje recebe Renata Mota, uma diretora, sócia e uma pessoa extremamente antenada e ligada em você, que quer ser um influencer, que já é um influenciador ou que também tem um desejo e uma afinidade com as redes sociais. E agora eu quero falar também com você que é mãe, porque a Renata é mãe do Luiz Otávio, que tem 11 anos, mas você que é mãe vai ficar aí no sofá, sentadinho, esperando, porque é na volta dos comerciais que a gente vai falar sobre maternidade e de muito papo que empodera. Já voltamos! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
Boa noite! Voltamos com o nosso Papo que Empodera aqui na tela da TV Com, que hoje recebe Renata Mota para um bate-papo, é óbvio, né? Pra lá de empoderado. E também agora quero mandar um beijo, já nessa volta dos comerciais, para o nosso apoiadores, ou melhor, os nossos apoiadores aqui do Papo que Empodera. Conveniência Ávila, Sadecor, decorações de festa, loja de aluguéis, noivas e cias e também a loja que tem me vestido nesses bate-papos empoderados e que não pode faltar beleza, né? Loja, coisa mais linda, tudo de bom e de melhor da moda feminina. Renata, vamos seguir o nosso bate-papo. Deixei uma pulguinha, né, atrás da orelha das mães, né, que são muitas, né, hoje em dia é raro, né, até eu tenho uma tia que brinca muito que, gente, é só eu que não tenho filho, todo mundo tem filho. E então eu acho que hoje em dia até a nova geração, né, já é mãe muito cedo, né, é uma não digo que é uma área, porque ser mãe não é uma área, mas eu acho que é uma condição, né? Aonde às vezes as meninas se colocam cedo, né? Se talvez poderiam aproveitar mais a vida. Às vezes a gente vê algumas que não estão tão preparadas. A gente fala, é normal a gente falar, né? Pra que ter filho, enfim. Mas não é que filho seja um problema, é que às vezes tu não está preparada, né? Tem uma estrutura e tal. E a pergunta que eu quero te fazer é se o Luiz Otávio, né, que é o filho da Renata, que tem 11 anos, eu quero saber se o Luiz Otávio foi planejado e se ser mãe, né, já emenda pra mim, foi uma das tuas melhores escolhas. O Luiz Otávio foi planejado e eu acho que o Luiz Otávio foi sentido, na verdade, né. Eu sempre quis ser mãe, né, era aquele sonho de menininha. Mas claro, a gente sempre pensa, não, vamos ter casa, isso e aquilo, e carro. A gente sempre pensa em ter toda uma estrutura. Mas na época, quando era casada, a gente estava no meio de uma reforma, mas eu senti agora. Né? Aí, né, foi um comum acordo, vamos, ok. Vamos, pode ser agora. E aí até a minha tia ainda brincou comigo, disse assim, olha, não é bem assim que funciona, tá? Tipo assim, tu decidir e vai ser agora, porque tu precisa te preparar, e aí tu vai no médico, aí toma ácido fólico, e às vezes demora, porque muito tempo tu toma anticoncepcional, essas coisas. Quantos anos tu tem? Tenho 38. O Luiz Otávio nasceu com... Eu tinha 27 anos. Era nova, né? Continua nova, anos. Mas era bem novinha, né, gente? Eu tenho 26, anos. Me considero com 14 anos. Sim, super nova, jovem. E aí eu, tá bom, tia, beleza. No mês seguinte eu estava grávida, né? Então eu acho que eu realmente senti, tá, é o momento, é agora. E no mês seguinte eu estava grávida. E foi no meio de uma turbulência, assim, né? Meu pai estava doente. Passei a gestação no hospital e as pessoas que olhavam muito de fora diziam assim, é maluca, né, resolveu assim, né, e o pai doente, e aí ela não sai de dentro do hospital, mas foi a melhor decisão que nós tomamos, porque meu pai pôde curtir o Luiz Otávio, meu pai veio a falecer quando o Luiz Otávio tinha 1 ano e meio, quase 2 anos, mas foi um ano maravilhoso, né? Maravilhoso dele. E o Luiz Otávio tem lembranças lindas. E talvez se eu esperasse muito, às vezes quando a gente fica planejando muito, a gente perde momentos muito importantes, né, da vida. Então, quando eu acho que tem que ter sim uma certa estrutura, né? É legal, é necessário ter uma certa estrutura. Não dá pra colocar filho no mundo assim, até porque eles são caros pra caramba. Estão colocando, né? Mas é bom ter também esse equilíbrio de pensar que as pessoas podem ir embora e a gente não aproveitar certos momentos, né? Então, acho que foi exatamente na hora certa e é a realização da minha vida, com certeza.
Eu acho que eu costumo dizer que as coisas são no momento que tem que ser, né? A gente acha que tem o controle da nossa vida, mas a gente não tem o controle da nossa vida. Exato. Né? Como se Deus desse a corda pra gente, mas quando Ele quer, Ele puxa. E acabou, né? Isso mesmo. E é isso. Renata, pretende ter mais filhos? Ou acha que o Luiz Otávio vai ser? Acho que assim tá bom. Acho que eu não tenho agenda suficiente. Acho que vou ficar só com influenciadores. Que Eu já me deu acho. dor de cabeça Eu acho, porque é futebol, é o tol, é o escoteiro. Eu não tenho agenda pra outro. Por enquanto, vou ficar assim. Renata, eu tava assistindo esses dias não sei se tu acompanha, como que tu acompanha, assim, questões de YouTube, enfim. E eu estava assistindo Maternidade Delas, que eu acho que é Maternidade Delas, enfim. Que é um setor, né, onde é apresentado pela Cláudia Raia e por a comandante, né, se eu não me engano é a Tatá, do podcast Pod Delas. E é um setor que só falam de maternidade, né? E elas receberam a Angélica, é muito bacana. E eu sempre, quando eu posso, eu dou uma olhada, assim, até porque também é um momento que a gente pega referência, a gente trabalha com comunicação e afins. E elas bateram muito na tecla que ser mãe é uma responsabilidade e, às vezes, a gente tem que ser firme, não querendo ser. A gente, às vezes, é firme e se dá de conta que passou dos limites. E, às vezes, a gente não quer voltar atrás para não perder a autoridade, né? E aí, até a Angélica citou que, às vezes, a filha dela, né, a Eva, fala pra ela, foi grossa. E aí, ela disse que quer ser firme e assim, não fui. Aí ela depois chegar no quarto, se dá de conta, fui mesmo. Mas não ia lhe dar autoridade pra ela, né? E como que tu lida, né, com essa questão, assim, de que eu acho que o que toda mãe quer é que o filho, né, no teu caso, o Luiz Otávio, seja um dos teus melhores amigo, né? E como que tu vê essa questão de, bom, o Luiz é meu filho, ele é meu amigo, mas agora eu preciso ser só mãe. Ah, mas agora eu peguei pesado, eu vou ser bem amiga, né? Então, como que tu vira essas chaves, assim, até pra vocês terem um futuro mais amigo, mais, assim, uma relação legal mesmo de mãe e filho? Eu tô sempre, assim, me calibrando, porque realmente não tem receita para maternidade, então eu procuro sempre dar muito limite. Mas sim, às vezes eu acho que eu tô dando limite demais, que eu tô, né, sendo muito exigente com ele, e aí eu dou um passinho para trás. Ele também me cobra, às vezes, foi grossa comigo, brigou, me xingou. Eu peço desculpas para ele, né? Eu acho importante isso. Desculpa, eu exagerei. Mas eu estava certa em te cobrar tal situação. A maneira como eu falei contigo, eu posso ter passado do ponto, né? Mas eu estava certa em falar tal situação para ti. Porque às vezes a gente estoura, a gente surta, realmente grita, enlouquece. Não tem uma mãe que não grite, que não surte, não existe, né? Às vezes eles tiram a gente, né, do ponto ali de equilíbrio. Mas eu acho bem importante isso, pedir desculpas, né, e dizer, eu errei, né. Teve um dia que ele me cobrou por conta de uma jaqueta. Ele foi num aniversário no shopping e dentro do cinema do shopping é frio e ele não levou casaco, as outras crianças todas levaram casaco. Num dia em que ele tinha várias atividades, eu preparei mala, ele tinha escoteiro, ele tinha aniversário, então eu preparei várias bolsas, sacolas e presente pro amigo, e me esqueci da jaqueta. Quando ele chegou, ele tava com uma tosse, e ele, mãe, tu esqueceu da jaqueta, eu fiquei com tosse por tua causa. Eu digo, eu vou te contar uma coisa, eu não sou perfeita. Eu preparei a bolsa do escoteiro, eu comprei o presente do teu amigo, eu preparei a roupa que tu ia no aniversário, mas eu esqueci da jaqueta. E eu não sou perfeita. Tu me desculpa. Mas tu pode me ajudar da próxima vez. Né? Tu já tá grande o suficiente para entender tudo que tu precisa também para tuas atividades. E aí, a partir daquele momento, eu também entendi assim, eu tô também trazendo para mim a responsabilidade de várias coisas que ele já tem a capacidade de me ajudar. E aí eu comecei a delegar mais coisas para ele, né? Então, a partir de agora, tu vai me ajudar.
Porque aí, a partir do momento que eu falho, ele diz, nossa, ela falhou. E aí eu já comecei a trazer essa consciência para ele. Eu não sou perfeita, com certeza eu vou falhar. E tu pode começar a me ajudar. Isso não é só responsabilidade minha, é tua. Então vamos ver, vai no aniversário, tá, e o presente, e o casaco, isso e aquilo. Quando são pequenininhos, tudo bem. Mas já grande, eu acho que isso faz uns 2 anos, eu devia ter uns 9 anos, 8, 9 anos. Então já tem, né, discernimento de avaliar o que ele precisa, o que ele não precisa. E ele tem atividade nos escoteiros e lá ele é muito cobrado sobre isso. E em casa eu tento seguir aquelas regras também e fazer com que ele tenha autonomia de cuidar as coisas dele. Então, tu que vai preparar a mochila, tu que vai fazer a mala, tu que vai... É difícil, né? Às vezes eu quero fazer por ele, às vezes eu fico nervosa porque eu quero conferir, eu quero ver se tá certo, mas eu tenho que deixar, nem que ele erre também para ele ver que ele errou e para ele, da próxima vez, fazer o certo, né? Mas é importante deixar fazer do jeito dele, mas deixar ele fazer. Dar responsabilidades, né? Isso é bem importante. E eu ia te perguntar, mas eu já vi ali que ele é dramático, então eu já mais ou menos imagino. Ele é ciumento, então, relacionado a ti. Não muito, não acho ele ciumento. Não é? Não é. Ah, tá. Achei que ele era ciumento, né? Porque, né, como talvez a criança seja mais dramática, que não é tão criança assim, às vezes tem esse super proteção com a mãe. Não, ele é dramático, muito. Mas não é ciumento. Tá. Não, é bem tranquilo, bem tranquilo. Perfeito. Renata, infelizmente, estamos nos encaminhando para a finaleira do nosso bate-papo, que foi extremamente agradável. E para você que está chegando agora, no finalzinho do nosso Papo que Empodera, nesta madrugada de sexta-feira, aqui na tela da TV Com, hoje eu conversei com Renata Mota. Um assunto extremamente empoderado, que influencia pessoas a seguirem caminhos, né, e também a descobrirem, né, os seus talentos e oportunidades. Renata, aqui no Papo que Empodera, seja em live, seja no estúdio, seja na televisão, ninguém passa sem o bate-bola. Ai, meu Deus. Esse momento é o final, né? E na verdade confesso também que esta apresentadora que vos fala é o momento que eu mais gosto. Ai. Então, vamos lá? Vamos. É isso? Acho que tô pronto. Renata, um medo. Medo. Tragédia. Uma realização. Meu filho. Fui muito feliz quando... acho que eu fui muito feliz quando eu virei a minha chave do autoconhecimento. Um defeito. Teimosia. Uma qualidade. Empatia. Pobreza de espírito pra mim é... Intolerância. Religião. O bem. Fazer o bem. Fui completamente satisfeita quando... Ai, que difícil. Todo mundo pensa, pode pensar. Completamente satisfeita quando... Ai, eu acho que quando nasceu o meu filho. Eu acho que eu me realizei como mulher, como pessoa. Tenho profundo respeito por... Minha ancestralidade. Defina Renata Mota em uma palavra. Gratidão. Perfeito. E com essa palavra, gratidão, eu agradeço a você que está aqui conectado na TV Com até essa hora, batendo esse papo, também aí da sua casa, pensando e talvez debatendo junto conosco esses assuntos tão empoderados e importantes.
E agora eu te agradeço, Renata, um prazer imenso te receber aqui na TV Com e também no Papo que Empodera, que eu acho que é um nicho, né? É um nicho, um programa que combina muito contigo. É óbvio que tu foi chamada e eu vou te falar, né, o que eu costumo falar para quase todos ou todos os meus convidados. Aqui no Papo que Empodera, ninguém vem que não seja extremamente admirado por nós da equipe. Então, receba os nossos agradecimentos, a nossa admiração por ti e um prazer imenso te receber aqui, até mesmo, né, nesse novo formato na tela da TV Com. A palavra é tua. Alice, foi um grande prazer, né, participar desse programa contigo, que também já conheço de longa data, e o trabalho que tu está fazendo é super incrível e necessário. Te desejo muito sucesso e que tu traga muito mais histórias empoderadas e representativas aqui para tua audiência. Muito obrigada. O prazer é sempre nosso. E antes de encerrar esta noite de sexta-feira, ou melhor, esta madrugada, eu quero agradecer os nossos apoiadores aqui do Papo que Empodera. A loja de aluguéis Noivas e Cias, localizada aqui, no centro de Pelotas, na rua Andrade Neves. Também quero agradecer a loja de decorações Sa Decor. Decorações para enfeitar e abrilhantar a sua festa. Também quero agradecer a Conveniência Ávila, localizada no bairro Guabiroba, na rua Irmão Gabino. Sempre tem aquela cerveja gelada, aquele uísque, aquelas coisas que vocês adoram para descontrair, e de quebra também tem o pagodinho que todo brasileiro gosta. Também agradeço a loja que me veste aqui nesses bate-papos pra lá de empoderados. A loja Coisa Mais Linda do bairro Guabiroba, aonde a moda feminina toda se encontra lá. Gente, prazer imenso estar aqui na tela da TV Com e em mais um bate-papo extremamente empoderado para vocês. Renata, é isso? É isso aí. Prazer enorme. É isso aí. Beijo grande e até sexta-feira que vem. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss